Em nome da MKF Contabilidade, realizadora do evento do MKF Overview 2019, um novo olhar sobre o mindset do empresário de sucesso, sejam todos bem-vindos. O MKF Overview, evento que chega à sua segunda edição neste ano, o objetivo é despertar um novo olhar sobre o mindset do empresário de sucesso, além de criar um calendário anual para que as empresas possam se transformar, sempre apontando para o futuro. E agora eu vou começar aqui minha palestra, e eu fiquei com essa desafiadora missão de falar sobre o governo, a empresa e o empresário, né? Uma relação perigosa, difícil, repleta de desafios, porque nós temos aí um ecossistema onde você não consegue se desligar. O empresário, ele não consegue viver fora desse ecossistema, assim como o governo também é um principal dependente desse sistema, uma vez que a arrecadação dos impostos é que banca os gastos públicos. Então, começando, quais são os limites e desafios dessa relação? O governo... O que é que a gente tem de tradição do governo? O governo ele é completamente desorganizado, podemos dizer assim. A postura governamental do governo, ela é uma tradição. Qual que é a tradição? Das despesas maiores que as receitas, a falta de controle dos gastos públicos. Isso não é nenhuma novidade para todos nós aqui. A corrupção, fraudes, burocracia. Essa última aterroriza para quem está bebendo da água do empreendedorismo. Eu mesmo, sendo contador, percebemos lá atrás, há 5 anos atrás, quando eu e o Ailton decidimos criar a MKF Contabilidade, que a burocracia, na época, a junta comercial ainda era um processo manual, um processo difícil. Agora está melhor, porque está digitalizado, mas mesmo assim, tinha empresas que a gente levava 25 dias para poder abrir. É um absurdo, né? E até fazendo um link aqui com a WE, né? Outro dia eu vi o cara falando, foi ontem com o Tony, anteontem. O Tony falou que o amigo dele levou 10 anos para que o registro da marca saísse. Ora, mas num país onde a média de quebra das empresas é entre 2 e 3 anos, né? Então imagina a distorção, o que é que a burocracia ela traz de peso para o nosso negócio e que impede diretamente o desenvolvimento econômico do país. Então nós temos o cenário de arrecadação versus fiscalização, onde a fiscalização ela é uma das formas do governo garantir o seu recebimento, garantir a cobrança dos impostos. E na crise, a empresa ela entra numa situação complicada, porque além de ela ter que cumprir com seus compromissos com o mercado, com seus fornecedores, funcionários, ela também tem que cumprir seus compromissos com o seu sócio majoritário, que é o governo. E esse não tem negociação, não é verdade, Gerardo? Se não pagar o simples, né, você fica ali, entra num ciclo de juros, multa e juros, e quando chegar lá por volta de setembro, outubro, novembro, você recebe uma cartinha, lembrando você que se você não tiver em dias até o dia 31 de janeiro, muito provavelmente você vai perder o Simples Nacional. E essa inadimplência, no momento de crise, ela só aumenta. E quando ela só aumenta, o que é que o governo faz? Ele ajuda o empresário? Quem é que já recebeu uma ligação ou um e-mail do governo dizendo assim, meu filho, você está em crise, né? Estou vendo que você está devendo o Simples Nacional, vou aqui abrir um crédito para você, ou então vou parcelar aqui sem juros. Alguém já teve essa ligação aqui? Não. Não, né? Se tiver, me dê o canal, por favor. Então, ele ajuda o empresário? Também não. E o que é que o governo faz? Quando a receita corrente do governo começa a despencar, qual é a primeira atitude do governo? Apertar na fiscalização. Olha só o resultado desse aperto em 2018. Pessoal, uma pergunta muito franca. Em 2018, a coisa estava boa para as empresas? Eita, estava boa para muita gente, né? Que pouca gente falou. Estava bom ou estava ruim? 2018? Estava ruim, muito ruim, né? Continua. Uma recessão aí de 4, 5 anos. Olha só o que é que o governo fez em 2018. Está certo ou está errado? Pessoal, não tiro o mérito, não digo se está certo ou está errado. Mas não precisa bater tanto, né? O empresário que já está numa dificuldade grande, encolhendo folha de pagamento, encolhendo estrutura da indústria. Tem muita indústria aí que está parecendo mais um deserto, aquele velho oeste, você entra assim,
né? Escuta aquela musiquinha, daqui a pouquinho passa um rolo de feno assim, né? As indústrias ficando aí obsoletas, esvaziadas, porque o governo, no momento de crise, que ele podia estender a mão, ou facilitar, ou desenvolver algum projeto que efetivamente ajudasse o empresário a retomar o seu negócio, ele faz é apertar com a fiscalização. Eu entendo que nós somos legalistas, eu e o Ailton, a gente discute muito isso, mas o governo, ele tem que ser mais empreendedor, ele tem que saber a hora, ele tem que dosar, né, como que ele vai chegar até o empresário. E, para informação, essa notícia é agora do dia 7 de maio, tá? Então, saiu agora recentemente, e a fonte está aí, se vocês quiserem confirmar, está lá no site do governo. No momento em que a arrecadação corrente do governo cai, você tem uma crescente da fiscalização. Claro, né? Sua empresa está apertada, se o dinheiro não está dando, o caixa está faltando, o que é que você vai chegar para a sua equipe de venda? Galera, bora vender, vamos aumentar as vendas. Governo, né? Receita, dispara um robozinho aí e manda umas notificaçãozinhas, a gente está precisando apurar. É mais ou menos isso que funciona. Claro que não é desse jeito como eu estou falando, mas em tese, o governo tem as suas contas para pagar e só paga quando tem a arrecadação efetiva. O que é que vocês acham? A carga tributária brasileira é alta? Alta, média ou é baixa, surfando nas nuvens aí? Altíssima, né? Então, nós temos uma discussão muito forte entre a simplificação ou redução da carga tributária. A gente fala muito, como o Ailton bem colocou, da reforma tributária e tantas outras coisas. Mas o governo traz isso, mas esquece que somente a simplificação não resolve, ou a desoneração, ou a redução não resolve o problema. A carga tributária brasileira, ela hoje, aqui na América Latina, ela é a segunda maior. Ela só perde para Cuba. Né? Se você for um pouquinho mais para frente, você chega ali no Chile, você está surfando na neve se você olhar para o Brasil. Ok? Então, a carga brasileira é alta e sufoca o emprego, sufoca o crescimento das empresas, sufoca a liquidez das empresas. Tem uma quebradeira de empresa acontecendo, pessoal. Se vocês colocarem no Google recuperação judicial, vocês se assustam. Empresas grandes, como a Saraiva, por exemplo. Tudo bem que a Saraiva está no modelo tradicional de negócio, mas existem tantas outras também em recuperação judicial. Então, o que é que nós temos? Por favor. A simplificação, na minha opinião, não reduzirá a carga tributária, pois as contas do governo continuam altas. E o que é que a gente precisa? A gente precisa de um governo 4.0. E o que é o governo 4.0? O Gerardo falou da indústria 4.0, muito bem falado, muito bem cotado o tema, né, Gerardo? Mas o governo 4.0 é um governo não mais eficiente na fiscalização, não mais eficiente no aperto, botando o pé no pescoço do empresário, mas é um governo que está preocupado em se comportar como um player desse ecossistema. Um governo preocupado que ele tem que organizar suas contas, que ele tem que ser responsável na cobrança dos seus impostos, que ele tem que transformar não só a opinião do contribuinte, mas ele tem que fazer com que o cidadão ele tenha uma experiência satisfatória com o governo. Porque nós, enquanto empreendedores, vemos o nosso negócio dessa forma. Quando nós olhamos para o nosso cliente, o que é que nós pensamos? Poxa, bacana, mais um contrato, mais um cliente. Mas a gente pensa no atendimento, a gente pensa no atendimento dessas demandas, a gente pensa na satisfação do cliente. A gente pensa na entrega de valor a esse cliente, e o governo não tem essa perspectiva. O governo, ele quer arrecadar, e arrecadar. E sem nem ver nem para quê, sai aí inventando obrigações acessórias, inúmeras, né, Ailton? Inúmeras obrigações acessórias na tentativa de aumentar o seu poder de fiscalização. E o governo 4.0, onde é que entra nessa história toda? É um governo onde ele vai se utilizar de ferramentas tecnológicas, como o Big Data, o blockchain e a inteligência artificial, para otimizar os seus processos. Ele vai pegar os seus processos que são lentos, burocráticos, cheios de papel, e vai começar no processo de transformação digital. Saiu uma pesquisa, que está na revista Exame, agora do dia 29 de maio, diz o seguinte, muito importante o dado: a adoção da transformação digital nos governos pode gerar uma economia global
na casa de $1 trilhão ano. Já pensou? O governo se organizar um pouquinho, se o governo se atualizar um pouco, se ele investir em tecnologia, se ele pensar como as startups pensam, né, Tiago? Eles vão conseguir converter em um número que para a economia quer dizer muita coisa. Por exemplo, ainda na outra pesquisa da consultoria Accenture, que também está nessa mesma revista, ele fala que basta 1% de avanço nesse processo de transformação digital, apenas 1%, para que o resultado disso converta em 0,5% do aumento do PIB. Olha só, isso dentro da casa do governo. Então, existe um movimento já na Europa acontecendo nesse sentido e os resultados são extraordinários. Sem contar que outro ponto é que somente, ainda continuando na pesquisa, esse avanço na transformação digital do governo transformará em um acréscimo ainda de quase 2% das vendas do comércio exterior. Então, poxa, está na revista Exame agora do dia 29, quem quiser pode baixar na internet, excelente a revista, viu? Vale a pena. E o que é que a gente tem de um cenário muito complicado, mas necessário? É entender que existe agora um desafio, um conjunto de desafios, que é o governo, a empresa e o empresário. Quais são esses desafios? No âmbito do governo, nós temos exatamente o contrário do que foi o primeiro slide. O governo ele tem que começar a cuidar das suas contas, tá? Ele tem que ter o pleno controle dos gastos públicos. Ele tem que saber até onde vai o seu limite e até onde ele vai ter que economizar, respeitando aí, lógico, as legislações orçamentárias, né? Ele deverá também ser rápido, prático e eficiente. Abrir empresa, fechar empresa, transformar empresa. Não só isso, aprovar balanço, criticar balanço, tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido também na percepção dos estudos de cumprimento de promessas de reforma tributária, por exemplo, né? Coisas que demoram 30 anos. Né? Eu fui outro dia, me ofereceram um projeto de organização lá da MKF Contabilidade, e eu perguntei, qual que é o prazo? Eles, 4 anos. Eu disse, não quero. Daqui a 4 anos não se sabe nem se tem escritório de contabilidade, né, Gerardo? De repente a gente tem só umas nuvenzinhas lá e tarará. Então, o governo ele tem que entrar nessa sistemática, porque vai ficar inviável para o governo, para a economia, e ele também tem o desafio de promover uma verdadeira simplificação fiscal. Do ponto de vista da empresa, o empresário, a empresa, ela deve criar uma cultura de inovação e crescimento, muito parecido com o que o Gerardo falou, né? Mudar o seu mindset, tá? Mudar a sua postura frente aos desafios que o comércio, o mercado e todo o resto, inclusive o próprio governo, impõe às empresas. Tá? Ela tem que adotar uma nova postura, uma postura mais aguerrida, muito mais de abraçar o desafio do que tentar arrumar manobras para fugir desse desafio, né? Ele deverá também mapear cenários frente à economia e mercado e tem que começar a atender os clientes com excelência, que é um grande desafio agora para a próxima geração de empreendedores e empresários, é que o atendimento ele vai fazer total diferença, certo? Vai ser muito mais importante a forma como você atende o cliente, a forma como você acolhe o cliente, do que mesmo o seu tamanho, a sua marca, tá? Nós vivemos aí uma era em que ocorre que há 20 anos eu fui a uma palestra do Sebrae e o cara falou, olha, fiquem tranquilos que a internet não vai fechar as lojas. Bom, verdade, talvez não fechem todas, mas aquelas que não possuírem um atendimento top, porque se não for para ter engajamento, se não for para ter relacionamento com o cliente, Gerardo, eu compro na internet, né? Vou lá na internet e compro o que eu quiser, pessoal, geladeira, cachorro, né? Outro dia minha esposa, ela estava lá, vamos comprar um cachorro, ela, encontrou cachorro de todo jeito para vender na internet, vende avião e tudo, eu digo assim, olha só, né? Então, atendimento, atendam bem, e aí, não precisa, pessoal, seguir a boiada, seguir tendências não é, muitas vezes, a solução, você deve ser pioneiro, você deve ser criativo e criar uma tendência, a sua tendência. Existem outros caminhos. Se está todo mundo indo para o norte, isso não quer dizer necessariamente que você deve ir para o norte também. Se está todo mundo indo para captar recurso de banco, isso não quer dizer que você também tem que fazer isso. A realidade das empresas,
elas são únicas, ela é como na vida da gente, tá? Cada empresa, é lógico que o mercado, Tiago, ele tem lá, por exemplo, a crise que uma confecção sofre, muitas vezes as demais sofrerão, mas se é assim, o fim não seria distinto para todas elas, porque nós vemos confecções hoje crescendo e confecções fechando. É uma pergunta curiosa. Onde é que entra aí? Muitas vezes entra a inquietação do empresário, da empresa, certo? E resolve não seguir a boiada. Beleza, tinha lojas, agora tem loja virtual. Por exemplo, é uma saída. E o desafio do empresário? Ser criativo, inovar. E quem que é empresário aqui? Por favor, levanta a mão. Empresário e empreendedor também é empresário, viu, pessoal? Muito bem. Respirem vendas. Sejam bons em tudo, mas sejam bons em venda. Vendam, acorde de manhã, venda. Venda para o cara da padaria, fale da sua empresa para o cara da padaria, fale para o porteiro, fale para o cara do ônibus. Venda, 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 venda. Respire vendas. Apaixone-se pelo seu negócio novamente. Às vezes você olha para o seu negócio no meio de uma crise, Tiago, aí eu estou olhando ali, poxa, está difícil, já não tenho mais, né, aquele tesão de o meu negócio, né? Poxa, eu vou lá. Pessoal, larga disso. Se apaixona pelo negócio novamente. Lá é onde repousa os teus sonhos, é lá onde repousa o teu maior desafio. Você tem que se agarrar com isso e, com certeza, você fazendo isso, as chances de você virar o jogo é muito maior do que um consultor, do que o Moisés ou do que fulano. Você é o cara que tem que dar a voz de comando para essa mudança. Não abra mão dessa posição. E além de você se apaixonar novamente pelo seu negócio, eu quero dizer para vocês, formem um time de apaixonados. Pessoas, pessoas e pessoas. Pessoas fazem negócios, negócios fazem dinheiro, mas são pessoas quem fazem os negócios. Eu posso ter 30, 40, 50 mil clientes. Se eu não tiver pessoas, o meu negócio não se sustenta. Então, cuide bem das pessoas. Crie um time de apaixonados, seja homem, mulher e todos os outros que couberem no seu coração. Forme um time de apaixonados. Lidere-os pelo exemplo e não precisa criar fake, não precisa criar máscara. Seja você mesmo. Tenha coração no sentido de ser humano, mas seja muito eficiente em lidar com pessoas. E, por fim, aqui no desafio do empresário, seja um artista. Procure o brilho, o capricho da primeira peça, Gerardo, o capricho do primeiro código, do primeiro sistema. Pô, não ficou legal, vou fazer de novo. Não ficou legal, vou fazer de novo. E, empresário, eu quero dizer para você, seja foda. Foda em que sentido? F de feliz, otimista, determinado e abundante. Ok? Vamos lá. Feliz, otimista, determinado e abundante. Feliz, otimista, determinado e abundante. E para isso, considerando todos esses desafios, mais uma vez, contem com uma contabilidade que seja foda também. Foda é o quê? Feliz, otimista, determinado e abundante. Contem com a MKF Contabilidade. Obrigado.